Este é um dos mais impressionantes antes e depois. E tudo isso graças a uma máquina de limpeza. O mundo está cheio de equipamentos criados especialmente para limpar o lixo. Vamos dar uma olhada nas máquinas e empresas mais poderosas que estão deixando o nosso planeta centenas de vezes mais limpo. Isso não é ficção, é um cortador de grama aquático em ação. Debaixo d'água há uma grande quantidade de algas que antes eram impossíveis de remover. Mas agora ela chegou, uma máquina potente com 3 lâminas que cortam as algas em segundos, imersa a 1,5 metros de profundidade. E o mais legal é que ela limpa tudo. Todas as algas são cuidadosamente coletadas em um compartimento sem deixar vestígios de lixo, apenas uma superfície de água limpa. O lago se transforma diante dos nossos olhos. Simplesmente incrível. Ele não está louco, ele está fazendo algo útil para todos que frequentam essa praia. Com a ajuda de sua máquina estranha, parecida com um cortador de grama, ele está limpando a areia. Sim, muitas pessoas nem pensam que a areia também pode ficar suja, mas já existem empresas no mundo que fabricam máquinas especiais para limpar praias. O dispositivo funciona como uma peneira, ele retém todo o lixo pequeno e deixa a área da praia limpa e fofinha. Basta andar descalço uma vez depois dessa limpeza para perceber que você está andando sobre seda. A máquina se encarrega de que nenhuma pedrinha fique debaixo de seus pés. Como um aspirador que suga a poeira sem dó ou uma baleia que nada com a boca aberta e pega tudo no caminho. É assim que funciona essa máquina de limpar neve. Os motoristas não têm nem tempo de reclamar das estradas cobertas de neve e ela já está lá. Ela joga a neve para o acostamento e deixa o asfalto limpo, como se nunca tivesse havido neve ali. Já pensou por que alguns túneis são tão limpos? A resposta é simples, eles são limpos por um polvo. Mas não é um polvo de verdade, claro. Esse é só o nome de um caminhão de limpeza criado pela empresa Colas. Ele ganhou esse nome por causa das escovas, que parecem tentáculos. Elas espalham o detergente e limpam o teto e as paredes ao mesmo tempo. Em uma única passagem, o caminhão consegue deixar um túnel de mais de 300 metros brilhando. Depois dessa limpeza, parece até que colocaram um revestimento novo lá dentro. Amsterdã é uma cidade onde mais da metade dos moradores passou a andar de bicicleta. É uma escolha ecológica, mas também tem suas desvantagens. Às vezes, as bicicletas acabam indo parar nos canais locais. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Por isso, já nos anos 60, surgiu em Amsterdã uma empresa que resgata bicicletas da água. Essa pescaria diferente é feita com uma grande garra. Em média, 15 mil bicicletas são tiradas dos canais por ano. Provavelmente, esse é o único lugar no mundo onde é muito mais provável pegar uma bicicleta do que um peixe. That's amazing. Nas rotas aquáticas, não é só a direção que importa, mas também a limpeza. Quando há muita alga e planta, a navegação e o próprio ecossistema ficam prejudicados. É para casos assim que inventaram uma máquina especial. É quase como capinar um jardim, só que na versão aquática. A diferença é que aqui o humano apenas observa e controla, enquanto todo o trabalho pesado é feito pela máquina com precisão, metodicamente e sem se cansar.
Essa máquina parece uma grande aranha de metal, e com a mesma habilidade com que as aranhas tecem suas teias, ela tira todo o lixo das valas e ao mesmo tempo corta a grama. As 3 rodas permitem que a máquina fique estável em declives sem nenhuma pressão extra, e a cabine giratória dá uma visão excelente ao motorista. Quem diria que inventaria uma máquina tão legal para limpar valas? Está aberta a temporada de caça ao lixo submarino e às algas. Não há como se esconder quando há um trator desses na água. Como um predador, ele se aproxima devagar da presa e a agarra com suas garras fortes. Agora o lixo não tem como fugir e não vai mais atrapalhar os barcos de navegar livremente. Diga adeus a esses pneus, logo só vão sobrar pedacinhos deles. E o que mais fazer com pneus velhos? Queimá-los e guardá-los não é legal para o planeta, mas triturá-los pode dar uma nova vida para eles. O triturador gigante destrói sem dó tudo que entra nele, mas em troca ele dá materiais úteis. Pedaços de borracha, metal e tecido podem ser reciclados. Isso significa menos produção de novos materiais e, mais importante, menos poluição para o planeta. Sim, o triturador foi feito para a destruição, mas na verdade ele faz o bem. Isso é um verdadeiro detox para os mares e oceanos. Basta essa máquina dar algumas voltas que a água volta a ter uma aparência saudável. Essas imagens deixam os defensores do meio ambiente e todos os que se importam mais tranquilos. As valas ficam cheias de mato tão rápido que quando você percebe já não dá para ver a água. Mas já existe uma solução. Olha só como ela funciona. Sim, é isso mesmo. Com um único movimento, essa máquina arranca o mato. É como uma mini escavadeira que arranca as ervas daninhas pela raiz. O acessório especial lembra um ancinho gigante e faz um ótimo trabalho. Tecnologia simples e ideia compreensível, mas que resultado! Não é segredo que não é só água que cai nos bueiros, mas também lixo. E muitas vezes isso vira um problema sério. Os bueiros ficam entupidos e a água não escoa. Quando isso acontece, profissionais entram em ação. Eles têm uma máquina que libera água com muita pressão. O jato potente não lava, mas empurra como um canhão todo o lixo no caminho. Sedimentos, galhos, gordura, qualquer entupimento é eliminado em poucos minutos. Se o bueiro pudesse, ele claramente respiraria aliviado após esse procedimento. Primeiro, ensinamos os drones a voar e agora também a nadar. Este pequeno drone autônomo não só pode mergulhar na água, mas também realizar operações complexas. Ele é capaz de inspecionar cascos de navios, detectar vazamentos e rastrear alvos específicos. O drone se integrou tão bem à comunidade de mergulhadores que alguns o levam consigo em missões humanitárias, por exemplo, para recolher lixo do fundo do mar.
Ele é um excelente ajudante, especialmente em tarefas tão úteis para o planeta. Toda vez que chega o outono, chega a hora de limpar as folhas. E toda vez que as pessoas juntam tudo num monte, respiram aliviadas e depois lembram que esse monte também precisa ser removido. Mas alguém finalmente inventou um serviço para isso. É só um grande aspirador, mas a ideia é genial. Eles cobram por minuto, mas não se assuste. Por exemplo, essa pilha de 3 metros por 4,5 metros foi removida em apenas 4 minutos. E nem importa quanto custa, o importante é que você não precisa enfiar as folhas em sacos com as mãos. Para diminuir a quantidade de lixo, as pessoas inventaram a reciclagem. Alumínio e aço são os principais heróis da preservação do meio ambiente. Esses materiais podem ser reciclados sem perder a qualidade. É por isso que é importante reciclar latas. Elas têm um longo caminho pela frente. Primeiro são separadas, depois passam por uma prensa e, por fim, o cubo de latas amassadas segue por uma esteira até a trituradora. Lâminas resistentes rasgam as latas. Mas essa crueldade é necessária, pois os pedaços de alumínio triturados são novamente separados e enviados para um forno. No final, obtém-se um novo lingote e, a partir dele, 1,5 milhão de latas novas. É assim que funciona o ciclo do alumínio na produção. Todo mundo já sentiu aquela sensação de respirar o ar da cidade e perceber como ele é sujo, mas isso é fácil de resolver. Basta pôr esta máquina para trabalhar. Ela basicamente substitui uma garoa de verão. Os pulverizadores multifuncionais espirram água que captura a poeira e deixa o ar mais limpo. A máquina tem várias opções de lançamento de água, incluindo uma névoa fina. Ela pode lavar o asfalto, regar o gramado, purificar o ar e até apagar fogo se necessário. Qualquer um ficaria com inveja dessa multifuncionalidade. Isso não é uma corrida, mas este limpa-neve opera como se estivesse saindo diretamente das filmagens de Velozes e Furiosos. Olha só como ele joga toneladas de neve para o acostamento em segundos, deixando a estrada perfeitamente limpa. E um defletor especial protege os pedestres e os carros de uma nevasca repentina. Parece que nesse ritmo ele é capaz de limpar uma cidade inteira em apenas algumas horas. A gente está acostumado a achar que limpeza externa de janelas é um trabalho perigoso lá no alto, com pessoas desconhecidas bisbilhotando através da janela alheia. Felizmente, com a invenção dos drones, isso mudou. Em muitos países, os drones já fazem essa limpeza há muito tempo. Uma mangueira fina joga água com uma pressão tão forte que nem a sujeira mais resistente aguenta. Ao contrário das pessoas, os drones chegam aos lugares mais difíceis de alcançar. Eles conquistam arranha-céus, deixam sinais de trânsito brilhando e limpam até grandes armazéns. Diga a verdade, você nunca nem pensou que tudo isso precisava ser lavado, não é mesmo? Qual é a maneira mais popular e fácil de salvar o meio ambiente? Plantar mais plantas, é claro. E se há algumas décadas isso era um trabalho físico pesado, hoje em dia é tudo diferente. As tecnologias contemporâneas permitem tornar tudo mais fácil. Agora basta pôr no ar um drone com um monte de sementes e ir descansar.
A inteligência artificial vai monitorar o crescimento e analisar o ecossistema, e depois vai jogar uma caixa com sementes no lugar certo. Em um dia, um drone pode jogar 250 mil caixas dessas. Ou seja, nem todas as tecnologias contemporâneas estão acabando com o planeta. Algumas máquinas estão realmente salvando a Terra. Não parece algo do futuro distante? Mas isso já existe. Essa máquina de limpeza moderna não só tem um visual bacana, como também é 10 vezes mais eficiente que as antigas. Ela é bem mais silenciosa que outras máquinas de limpeza, além de economizar energia e limpar 30 mil metros quadrados com a única carga. O robô é autônomo e faz quase tudo sozinho. Em poucas palavras, é uma vassoura tecnológica, mas uma vassoura muito legal. Se o lixo fosse algo vivo, ele teria pesadelos com isso. Um aspirador gigante e potente que consegue limpar um campo após um festival em poucos minutos. A máquina de 3 rodas é super ágil, mas não danifica a grama e não deixa marcas, e ainda consegue recolher até 10 metros cúbicos de lixo. É difícil imaginar quantas horas seriam necessárias para fazer isso manualmente, mas nem precisa imaginar. Para quê, se você tem um ajudante tão legal? Em alguns reservatórios existem grandes grades para captação de água. Elas ficam sempre entupidas com lixo que fica preso nelas. Em 2008, uma empresa na Noruega inventou máquinas especiais que limpam muito bem essas grades. A pequena máquina anda sobre trilhos na beira da barragem e mergulha uma garra na água para alcançar os maiores acúmulos de lixo. Como se fosse um pente, ela penteia a grade devagar e com cuidado, removendo todo o lixo. Sabe por que as estradas e os trilhos de trem não ficam alagados quando chove muito? Todo o impacto, ou melhor, toda a água, é absorvida pelos tubos de drenagem. Mas quando eles ficam entupidos, isso vira um problema. Então, entraram em ação esses caras e uma máquina especial parecida com um aspirador. Ela remove os resíduos líquidos e libera o caminho para a água da chuva. É claro que o trabalho não é dos mais legais, mas os caras sabem que estão fazendo algo importante para a segurança das pessoas da região. Aí estão eles, super-heróis de verdade com suas máquinas iradas. A poluição da água ainda é um problema sério, mas esse gigante está chegando para ajudar. O dispositivo flutua devagar pela água enquanto debaixo d'água sua arma mortal já está trabalhando a todo vapor. Trata-se de lâminas que cortam as algas e uma esteira que recolhe todo o lixo flutuante. Agora o lixo só tem um caminho, para a terra firme e para o lixo. E os barcos não vão mais se arrastar pela lama e sim deslizar por uma superfície espelhada. É assim que deve ser. As pessoas nem imaginam a quantidade de lixo que acaba ficando numa praia movimentada ao longo de um dia. Mas no lago Tahoe encontraram uma solução diferente para esse problema. Centenas de pessoas passaram anos limpando a praia manualmente até que surgiu esse pequeno. Totalmente elétrico e movido a energia solar, ele consegue limpar mais de 3.000 metros quadrados de área em apenas 1 hora. O mini limpador é controlado por um controle remoto. Para o operador, é como brincar com um carrinho de controle remoto, mas na verdade ele faz uma limpeza cuidadosa da areia e é uma verdadeira salvação para o ecossistema do lago.
Hoje em dia, um robô aspirador não surpreende mais ninguém. Mas e se ele for assim? Sim, esse pequeno está limpando o navio debaixo d'água. A empresa italiana QCrab criou não só um robô, mas um sistema inteligente de limpeza subaquática. O drone tem uma câmera e iluminação, por isso é fácil acompanhar o processo remotamente. O robô com esteiras é fixado ao casco e em seguida a limpeza é iniciada com um controle remoto. É difícil imaginar que antes isso era feito por mergulhadores. Que bom que um pequeno drone conseguiu livrá-los desse trabalho difícil. A velocidade não é o ponto forte dessa máquina, mas a produtividade é de dar inveja. Não se trata só de recolher lixo, dessa maneira essa máquina aprofunda o rio. Apesar de ser compacta, ela tem uma força incrível. Toneladas de lixo extra estavam impedindo a água de descer para o rio, mas agora há muito mais espaço. Dá para dizer que essa máquina salvou as casas próximas de uma inundação com uma única passada. À primeira vista, nem parece que ela é capaz disso. Os robôs estão tirando o trabalho das pessoas, mas por sorte trata-se justamente desse tipo de trabalho. Na China, as ruas são varridas por máquinas. Escovas recolhem o lixo das laterais e o empurram para baixo da máquina, onde um aspirador potente está esperando. O mecanismo suga embalagens, folhas e outros tipos de lixo em questão de segundos. Ele ainda lava a rua com cuidado para evitar levantar poeira. Você deve estar pensando, mas onde fica o motorista? Bem, ele não está lá. O gari sobre rodas é autônomo. Ele dirige sozinho com a ajuda de radares e câmeras. Enquanto ele limpa, as pessoas podem fazer coisas interessantes de verdade. Limpar o asfalto até ele brilhar? Por que não? Foi isso que os inventores dessa máquina pensaram e lançaram um acessório para escavadeiras com uma escova grande. A principal característica da invenção é a versatilidade. Ela dá conta de tudo o que é relacionado à limpeza. Ao ouvir isso, todo perfeccionista vai querer ver só esse tipo de máquina em sua cidade. Nem mesmo o melhor gari não chega aos pés dessa máquina. O limpador totalmente elétrico varre, aspira e faz tudo isso com só alguns cliques. O motorista só precisa dirigir pela cidade enquanto o trabalho é feito do lado de fora da cabine. As máquinas atingem uma velocidade de apenas 40 km por hora, mas basta colocar algumas delas na cidade para que as ruas fiquem irreconhecíveis. Até mesmo o bairro mais sujo pode se tornar um modelo de limpeza se ela entrar em ação. Parece que não há esperança para essa estrada coberta de musgo, mas basta passar com um veículo com um bico de alta pressão e em alguns minutos o asfalto ganha vida bem diante dos olhos. A água não apenas lavou tudo o que não devia estar ali, ela literalmente arrancou a sujeira e o musgo de anos. Sem usar escovas nem produtos químicos, a máquina fez um ótimo trabalho e deixou a rua limpa. Já viu um caminhão de lixo marinho? Se não viu, aqui está ele. Pequeno, mas super útil. Enquanto alguns continuam poluindo os mares, esse pequeno veículo vai recolhendo sacos, latas, galhos e tudo o que não deveria estar na água. Com uma volta, já são dezenas de quilos de lixo a bordo. Provavelmente, se os peixes soubessem falar, eles diriam obrigado.
Quando há acúmulo de lodo no fundo do rio, fica impossível navegar. É aí que entra em ação o barco empurrador. Uma grade diferente é mergulhada a 1 metro de profundidade e abre os braços para receber o lodo orgânico. A largura do mecanismo, de cerca de 4,5 metros, permite capturar uma grande quantidade de sedimentos de uma só vez. A máquina parece gentilmente acompanhá-los até a saída. É mais ou menos como expulsar visitas que ficaram até tarde demais. Imagine um jato de água potente em vez de produtos químicos e reagentes perigosos. Sob pressão, ela consegue desentupir até os entupimentos mais difíceis e penetra na tubulação por dezenas de metros. O segredo é simples: a própria água empurra a mangueira para dentro e ela, como uma cobra, avança cada vez mais, removendo toda a sujeira no caminho. Limpo, eficaz e totalmente ecológico. Para você, o que são restos de vegetais, aparas de madeira e alimentos estragados? Lixo, você dirá. E em geral, é isso mesmo. Mas não é lixo comum, é lixo orgânico. E no Canadá, havia uma enorme empresa que se dedicava a recolher esse tipo de lixo e transformá-lo em algo útil. Em uma área de quase 40 mil metros quadrados havia depósitos, máquinas de triagem e reciclagem. O lixo era separado, triturado e deixado para apodrecer por vários meses. Durante esse tempo, ele se transformava em adubo. Assim, em uma única fábrica, o lixo deixava de ser algo inútil e nojento e se tornava algo útil. Na superfície da água, muitas vezes dá para ver um monte de lixo. Uns inventores na Holanda decidiram que era hora de salvar o meio ambiente e criaram isso, um pequeno robô inspirado em um tubarão que imita a estrutura do corpo dele. Em um dia, o robô tubarão recolhe 500 quilos de lixo. E faz isso sem a ajuda de ninguém. Basta definir o trajeto e ele cuida do resto. Mesmo quem tem pavor de tubarões não vai se assustar com esse simpático limpador. Além disso, ele não faz mal a ninguém, só ajuda. Uma empresa chinesa decidiu revolucionar o conceito de limpeza urbana. Eles fabricam mais de 40 tipos de equipamentos e cada um deles parece ter sido criado para o futuro. As máquinas varrem e lavam ruas, limpam lixeiras, recolhem folhas e fazem até o que um gari levaria horas para fazer. Compactas e ágeis, elas se encaixam facilmente no trânsito intenso da cidade e limpam de tal forma que as ruas ficam perfeitamente limpas. Parece que nessas cidades, o asfalto brilha mais do que as vitrines. Nessa batalha entre entupimento e água sob pressão, quem ganhou foi a água, claro. A luta não foi fácil, o inimigo era concreto endurecido, mas mesmo nessas condições a resistência desse elemento da natureza levou a melhor. Em poucos minutos não sobrou praticamente nada no cano. Imagina um mundo onde todo lixo vira energia. Pois é, já estamos a caminho disso. Em 2022 começou a funcionar na Índia uma empresa que produz energia a partir de lixo. Todos os dias, 2.000 toneladas de lixo são queimadas lá. O calor gerado vira eletricidade que é suficiente para alimentar mais ou menos 420 mil lâmpadas de 100 watts ao mesmo tempo. O lixo também pode ser útil e essas empresas podem ajudar muito o planeta.